versículo 7 do capítulo 21. Vai, vai. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Não, então assim, ó. Acabe foi lá ter com Nabote. Estamos falando do rei, né? Isso. E aí o rei... e é claro que não esperava-se que Acabe convencesse Nabote. De acordo com a lei de Israel, dada pelo próprio Deus, as terras eram... tudo possuía Deus. Tudo era de Deus. A terra era de Deus. A terra era de Deus. Então, a herança que as famílias israelitas tinham era do próprio Deus. Então, as regras, quem dava? Era Deus. E por causa dessas regras que Deus deu, de que a terra é dele, então ele dá para quem ele quiser, existia um critério. Nabote fala, não, vou vender porque é a herança dos meus pais. Acabe era o rei de Israel, Acabe sabia disso. Mas aí ele volta triste para casa e a esposa dele fala, não, calma, não fica triste. Eu vou te dar a vinha. Olha só a fraqueza da decisão de Acabe. Ele não conseguiu se posicionar e falar, não, Jezabel, porque a vinha é de Nabote, dada pelo próprio Deus para os pais, ele não pode vender. Então ele não se posiciona, ele se deixa levar pela indignação dele. E sabe o que é mais incrível? Aí eu vou ler o último versículo, amor, só para ficar claro, ó. Depois que Jezabel vai lá e mata Nabote, aí sabe o que acontece, ó? Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Ou seja, ele não se lamenta pela morte de Nabote, que foi morto injustamente. Que foi morto injustamente, ou seja, cometeu um assassinato, mais uma lei de Israel sendo infringida. Exatamente. Ele não questiona o ato de Jezabel ir lá e matar o israelita, sabe, por capricho, e ele simplesmente vai lá e toma. Ou seja, a esposa dele teve que resolver um problema para ele. Ele, como rei de Israel, ele não se apercebe de que aquela vinha não era dele, e a esposa comete um assassinato, vai contra as leis de Israel, e a Bíblia não fala nada, ele simplesmente vai lá e pega. É um homem que não tem capacidade de decisão, não consegue se decidir. Querida, sabe o que acontece aqui? Em Canaã... Só lembrando que meus olhos ultimamente estão difíceis, viu? Não, mas tudo bem. Em Canaã, os cananitas, eles tinham assim, funcionava assim, os reis, eles tinham o direito de tirar a terra dos seus súditos, porque ali, todo o rei que governava, e os súditos que estavam ali debaixo do seu governo, se o rei quisesse a sua terra, você tinha que dar e pronto, acabou, porque a terra não era sua, súdito, era do rei. Em Canaã. Isso em Canaã. Okay. Em Israel, Deus faz algo diferente. Deus deixa claro, vocês vão tomar a terra, só que tem um detalhe, essa terra é minha. E como essa terra é minha, essa terra me pertence, toda família que tiver herança não vai poder jamais ser vendida. Tem que ficar por descendência. Tem que ficar como herança para os seus descendentes e para as próximas gerações. Lembrando que essa distribuição foi feita quando o povo de Israel chegou lá em Canaã, através da liderança de Josué. Era uma lei. Lei! Não podia vender. Nabote, um homem temente a Deus, falou, não posso vender, rei. Porque o que acontece? A terra de Nabote estava praticamente nos domínios do palácio do rei, que era uma casa como se fosse de verão do rei Acabe. E aí o que Acabe diz? Me dá essa terra porque eu quero tudo isso aqui meu. Mas Nabote fala, não posso fazer isso, rei. Construiu aqui, né? Você construiu o palácio, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha terra eu não posso vender porque é contra a lei de Deus. Pois aí vem Jezabel, faz essa tragédia. Levanta falso testemunho, 2 pessoas pela lei mosaica só podia... Quem blasfemasse contra Deus era morto, mas isso daí tinha que ser provado com 2 testemunhas. O que aconteceu? Jezabel levantou 2 testemunhas que disseram que ele profanou, ele foi morto, e os homens da família foram mortos, porque ela não só matou, ela não só tirou a terra, ela eliminou a descendência de Nabote, porque todos os homens foram assassinados. E veja que ela não leva em consideração que o marido dela é hebreu e que o marido dela deveria seguir as leis de Israel. Não, e vamos combinar. Ela simplesmente vai lá, inventa uma história, assassina os caras, ou seja, ela faz o que ela quer e ele não tem esse pulso firme de falar para a esposa, não, isso é errado. Ou seja, a esposa, eu vou fazer algo que é errado, mas eu vou fazer. E o cara que é o rei de Israel... Não decide sobre o correto. Não decide sobre o correto e não questiona, pelo menos a Bíblia não fala. Ele simplesmente vai lá e toma a vinha como um menino mimado que a mãe foi lá e pegou para ele. Nós estamos falando de um rei israelita que sabia da lei. Jezabel, não se mete nisso não, porque não dá certo e realmente contra a lei, não posso fazer isso. Ele, como um bebezão... Minha querida, será que você é a bebezona do seu marido ou de qualquer outra pessoa? Que vive em função do outro, ou você vive com os bebês
deixando de existir e de decidir sobre a sua história, sobre a sua vida, para poder dar para os bebês que você cuida? Porque Acabe, ele foi um bebezão. Vou comer não, tô triste. Jezabel, mamãe, tem que falar, por que você não tá comendo? Não se preocupe que eu vou dar um jeito na situação. É a mamãe. Eu vou te entregar a vinha, você que não conseguiu. Pelo amor de Deus. Você, gente, quando se torna indecisa, minha querida, você deixa de construir uma história linda e de viver o propósito, porque Acabe até teve o seu nome na história. Mas olha que vergonhoso. Acho que o pior a história. É uma vergonha um homem desse. Querida, ele não decidiu sobre a história dele. Por isso que ele teve o final que teve. E uma trajetória terrível. Quando você não decide sobre a sua vida, outras pessoas vão decidir. Outras pessoas vão decidir. E não vem dizer que é o diabo. Você é a responsável. Isso, não é o diabo. Então não é culpa, é responsabilidade. Por isso que nós estamos aqui trabalhando nessa live, trazendo para vocês essa aula, para você começar a romper com esses grilhões. Isso é um grilhão, isso é uma prisão emocional, uma indecisão, porque você não consegue decidir sobre a sua vida. E se você não decide sobre a sua vida, a próxima geração é impactada se você tiver filhos, se você estiver casada. Não é só sobre você, é também aquelas pessoas que estão à sua volta. Você não desfruta o melhor dessa terra porque é indecisa, medrosa, covarde, tem medo de tudo, tem uma baixa autoestima, não se assume como filha do Deus Altíssimo que governa e é filha de Deus dessa terra. E lembrando que rapidinho, Vini, você não assume isso, aí sabe o que acontece? Você vive uma vida emocional totalmente arrebentada, frustrada, e aí você responsabiliza, ou melhor, você joga nas costas do outro, perturba, oprime marido, filho, as pessoas que estão à sua volta, porque você, na verdade, é frustrada com essa indecisão. Mulheres que vivem aprisionadas, que vivem com sofrimentos emocionais, queridas, elas fazem do seu ambiente o pior ambiente para as outras pessoas viverem também. Porque não é só ela que vive sofrendo, os outros sofrem junto com ela. Não adianta. Ai, Dulce, meu problema é só meu. Mentira. O problema que te atinge, que sai do teu controle, impacta as outras pessoas. Veja, quais águas que estão fluindo de você? Águas doces ou águas amargas? Águas de cura ou água de doença? O problema é que muita mulher que tem esse problema da indecisão, o que acontece? Esse sofrimento emocional, elas não querem saber da sua origem. Elas acham que só orando melhora. Só orando, Deus vai me resolver tudo. Deus vai me direcionar em tudo. Vini acabou de falar. Quando tem trauma envolvido, querida, tem horas que você nem consegue reconhecer a voz de Deus. Você acha que é Deus, mas na verdade é a tua cabeça, é o teu medo, é a tua insegurança. Porque quando Deus fala, é o diabo. Pode ser. Então você tem que saber quem você é no Senhor.